Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo à lição da Escola Sabatina número 6, Encontrando Descanso nos Laços Familiares. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença em busca da Tua graça. Graça infinita, graça que nos alcançou através de Jesus Cristo. Obrigado pelo privilégio de estarmos conversando contigo, Pai amado, pedindo em nome de Jesus que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Ao abrirmos a Tua palavra, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, em nome de Jesus que pedimos. Amém. Encontrando descanso nos laços familiares. Queridos, a lição desta semana está falando especificamente sobre a experiência de José. José que foi preparado para ser um grande líder, um grande homem nas mãos de Deus. Deus o preparou colocando ferro na sua alma. Eu quero que você leia comigo Salmos 105. Salmo 105, vamos ver aqui o verso 16 e 17. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou perante eles um varão, que foi vendido por escravo, José. Deus estava com José, mas ele foi traído pelos seus irmãos. Deus estava com José, mas ele foi vendido como escravo para o Egito. Deus estava com José, mas as coisas ruins estavam acontecendo. A experiência de José nos mostra que mesmo Deus estando com você, estando comigo, coisas ruins também acontecem. Mas Deus tem um grande plano. Por trás de todas as coisas ruins ou más que acontecem, Deus tem um plano maior para tirar glória para o nome dele, para usá-lo, assim como fez com José. Mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Deus colocou ferro na alma de José. Deus coloca ferro na alma dos seus heróis. Queridos, Jesus Cristo quer preparar você e a mim para sermos heróis dele. Heróis dele, mas não será sem sofrimento. Não será sem passarmos pela escola das provações. A Bíblia diz que a vida dos heróis de Deus é fabricada com ferro. Esse minério é cavado da mais profunda escuridão e aquecido em fornalhas ardentes. Os heróis de Deus têm ferro na composição do seu corpo. Passam por fornalhas ardentes e são mergulhados em banhos de lágrimas. Por isso o texto de Salmos 105, versos 16 a 18, o verso 18 especificamente, no original diz, pôs ferro em sua alma. Deus está revelando aqui como ele fabrica os heróis de Deus. Não é no comodismo, não é no conforto, não é no luxo, porque com o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, ele também colocou ferro na alma de Jesus Cristo. O preparou com ferro na provação. As provações sim, são as obreiras de Deus na construção do nosso caráter. Queridos, nós precisamos, pela graça de Jesus, desenvolver a paciência de um burro, a mansidão de um cordeiro e a pele de um rinoceronte. Vou repetir. Deus quer que você desenvolva a paciência de um burro, a mansidão de um cordeiro e a pele de um rinoceronte. E assim você poderá ser um grande herói, uma grande heroína de Deus. Aleluia. Na parte de domingo, disfunção no lar. Quem é que tem uma família feliz? Você conhece alguém que tem uma família feliz e perfeita? Família feliz? Sim, existe. Mas em meio a muitas imperfeições.
imperfeições do marido, imperfeições da esposa, imperfeições dos filhos, imperfeições entre os irmãos e irmãs. As disfunções no lar não são prova de que Deus não está conosco, porque a Bíblia nos mostra famílias em total disfunção, famílias problemáticas, como a família de Jacó. Mas, queridos, Deus estava com Jacó. Deus usou Jacó. Deus não está procurando perfeição nas famílias. José fazia parte de uma família disfuncional. Era bisneto de Abraão e Sara. Quando Sara percebeu que era estéril, ela convenceu Abraão a procurar Agar, a sua serva. Quando Agar ficou grávida, a rivalidade começou. Ao crescerem nessa atmosfera de rivalidade, Ismael e Isaque levaram atenção para a própria família. Isaque fez questão de favorecer Esaú e Jacó passou a vida tentando ganhar o amor e o respeito do seu pai Isaque. Depois, Jacó, ele próprio foi enganado, casando-se com duas irmãs que competiam entre si para procriar, até mesmo recrutando suas criadas para gerarem filhos. Queridos, a família de Jacó, onde cresceu José, foi uma família em disfunção, uma família problemática, brigas entre os próprios irmãos. Quando você lê Gênesis capítulo 34, abra sua Bíblia. Em Gênesis 34, você vai encontrar aqui a história de Diná. Gênesis 34 mostra que Diná foi violentada, foi estuprada por Siquém, filho de Amon. Gênesis capítulo 34 diz: e saiu Diná, filha de Leia, que esta dera para Jacó a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu Diná, tomou-a, deitou-se com ela e a humilhou. Pronto, estava feito o estrago. Ela foi violentada, estuprada, e agora Siquém queria se casar com Diná. Mas os irmãos de Diná, Simeão e Levi, eles agiram diferente. Aqui diz em Gênesis 34, versos 25 em diante: e aconteceu que ao terceiro dia, depois que todos os homens de Siquém tinham sido circuncidados, estavam na maior dor no terceiro dia da circuncisão, e aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a maior e violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Todos os homens foram mortos. Mataram também ao fio da espada a Amor e ao seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Queridos, vejam, foi uma atrocidade, foi uma violenta matança contra os moradores de Siquém. A rivalidade entre as mães e o favoritismo que Jacó demonstrou para com José criou toda uma tragédia familiar. No início da fase adulta, os irmãos mais velhos de José massacraram os homens da cidade de Siquém. O irmão mais velho, Ruben, afrontou seu idoso pai ao dormir com Bila, a serva de Raquel, a mãe de vários filhos de Jacó. Judá, outro irmão de José, confundiu sua nora viúva com uma prostituta e acabou tendo gêmeos com ela. Gênesis 38. Judá cometeu prostituição. Jacó piorou a tensão familiar por seu favoritismo com José, ao lhe dar uma custosa e colorida capa, túnica, conforme Gênesis 37, verso 3. Essa realmente era uma família disfuncional, problemática. Mas Deus usou Jacó, usou os seus filhos. Não é porque somos pecadores que nós vamos dizer Deus não vai nos usar. Deus chama pecadores ao arrependimento. Deus nos perdoa. Deus nos cobre com a sua justiça. Deus nos dá uma missão, assim como fez com Judá. Lembre-se que Jesus Cristo, o Messias, veio da linhagem de Judá. No entanto, Judá
era um prostituto, mas se arrependeu, foi perdoado. Queridos, Deus quer usar você para cumprir uma missão para Ele aqui na terra. Deus tem uma missão para cada um dos seus filhos. Agora eu convido você para ler comigo Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 e vamos ver os versos 17 a 22. Hebreus capítulo 11 e os versos 17 a 22. Aqui nós lemos: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Eles todos foram colocados na lista, na galeria dos heróis da fé. Vejam, para entrar para a galeria dos heróis da fé de Deus, você não precisa ser um santo que nunca pecou, mas você precisa ser um pecador. Não importa quantos pecados tenha cometido, mas um pecador que confessa os pecados. Um pecador que se arrepende dos seus pecados. Assim como a família de Jacó e os seus filhos. E você pode sim, meu querido irmão, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque isso é graça, pegar um pecador cheio de manchas pecaminosas, purificá-lo, perdoá-lo e fazer dele um herói de Deus. Você também e eu podemos entrar para a galeria dos heróis da fé, se confiarmos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, confessarmos a Ele os nossos pecados. Nosso nome vai entrar para esta lista dos heróis da fé, porque esta lista ainda não está fechada. Não está fechada, ela está aberta. Existem os heróis de hoje, os heróis de 2021. Deus está procurando homens e mulheres que o revelem, que mostrem o seu amor ao mundo, que cumpram com a missão que o Pai Celestial lhes dá. E você está sendo chamado para ser um dos heróis, uma das heroínas de Deus. E pela graça de Jesus, você será, para a glória de Deus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, escolhendo uma nova direção, José teve que parar de olhar para trás. José teve que parar de lembrar do seu pai, da sua família, da sua parentela. Ele tinha que viver num novo ambiente, numa nova cultura, aprendendo uma nova língua, novos costumes. Ele escolheu uma nova direção. Até ali, enquanto ele era filho preferido e favorito de Jacó, ele estava cheio de adulações, favoritismo. Isso também prejudicou o caráter de José. Ele se considerava melhor do que os seus irmãos. Queridos, Deus permitiu que José fosse vendido como escravo para o Egito. Ele tinha um propósito maior em toda esta tragédia. Quando Deus permite algo ruim acontecer, é porque Ele tem algo maior, que com certeza trará glória para o nome de Deus. Exatamente como aconteceu na vida de José. José levou consigo a dor, os relacionamentos complicados, a ansiedade ao viajar para o Egito. A viagem não foi tranquila e ao longo do trajeto era difícil conter as lágrimas. José estava a caminho do Egito, levado pelos donos da caravana que o haviam comprado. Tendo a caravana se dirigido ao sul, em direção às fronteiras de Canaã, o jovem conseguiu ver à distância as colinas entre as quais estavam as tendas do seu pai. Chorou amargamente ao pensar naquele pai amoroso em sua solidão e aflição. Novamente se lembrou do que havia acontecido em Dotã. Viu seus irmãos irados e sentiu os olhares furiosos que lhe dirigiram.
Ainda soavam aos seus ouvidos as palavras dolorosas e os insultos dirigidos a ele de suas súplicas desesperadas. Com o coração tremente olhou para o futuro. Que mudança! Do filho querido e amado para escravo desprezado e desamparado. Sozinho e sem amigos, qual seria o seu destino naquela terra estranha para onde estava indo? Por algum tempo, José se entregou a uma tristeza e terror incontroláveis. Então, os pensamentos de José se voltaram para o Deus do seu pai. Estava longe do seu pai, mas não precisaria estar longe do Deus do seu pai. Na infância foi ensinado a amar a Deus e a reverenciar a Deus. Muitas vezes na tenda do pai, tinha ouvido a história da visão de Jacó quando saiu de sua casa como exilado e fugitivo. José entregou-se completamente ao Senhor ali mesmo e orou para que o guarda de Israel estivesse com ele em seu auxílio. Queridos, por onde quer que você for, assim como José, descendo para uma terra estrangeira como escravo, mas ele se lembrou do Deus do seu pai. E você, ao se lembrar do Deus dos seus pais, você tem que tomar a decisão de ser filho e filha de Deus. Ali, junto ao papai Jacó, José estava sendo criado como se fosse um herdeiro da fé. Um herdeiro da experiência cristã que Jacó tinha com Deus. Mas, queridos, nós não herdamos experiência cristã. Não existe salvação de segunda mão. Agora, através desta provação, desta tragédia familiar, ele sendo vendido, indo para uma terra estrangeira, sem parente nenhum, tendo que viver adorando o Deus do seu pai, o Deus verdadeiro, mas adorando-o por si mesmo, uma decisão pessoal. Nessa condição, nessas circunstâncias, José decidiu ser filho de Deus e não neto de Deus. Ele não estava herdando uma experiência do seu pai. Ele estava obtendo uma experiência direta com Deus, escolhendo ser filho de Deus. Filho de Deus é aquele que tem uma experiência direta, pessoal, relacional com Deus, o Pai Celestial. Não é porque nascemos num lar cristão, não é que porque os nossos pais são cristãos. Não, queridos. Nós não podemos herdar a salvação. Nós obtemos a salvação pela graça, por uma busca pessoal. E é essa busca pessoal que aconteceu na vida de José. Ele decidiu em ser filho de Deus. Muitas vezes nós vivemos na igreja por décadas, tentando ser netos de Deus. Um pastor na África do Sul, um pastor de sucesso, pregava bem, todos gostavam dos seus sermões, mas ele ainda não tinha uma experiência pessoal com Jesus. Ele nasceu num lar cristão, ele se tornou pastor, e ele pregava a palavra de Deus, mas ele ainda não conhecia Jesus Cristo pessoalmente. E foi lá na África do Sul, numa noite em que esse pastor acordou, ouvindo uma voz dizendo: Deus não tem netos, Deus não tem netos. Ele se levantou da sua cama, foi para o seu escritório, pegou a sua Bíblia e procurou a palavra neto. Procurou a concordância bíblica, mas não encontrava a palavra neto. Ele não estava entendendo. Voltou a dormir e novamente ele ouviu a voz: Deus não tem netos. Ele voltou para estudar a Bíblia e procurando entender, ele encontrou dezenas de versos que não falavam de netos, mas falavam de filho. Ele leu, por exemplo, João capítulo 1 e o verso 12. Abra sua Bíblia. João capítulo 1, verso 12. Esse foi um dos versos que este pastor lá na África do Sul leu. João capítulo 1 e o verso 12. Aqui nós lemos: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele começou a entender: Deus realmente não tem netos. Netos é um relacionamento de segunda mão. Deus quer um relacionamento de primeira mão. Você diretamente se relacionando com Deus, se deixando gerar pelo Espírito Santo, nascendo da água e do Espírito e sendo filho e filha de Deus. Ele leu também
em Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia. Em Romanos capítulo 8 e o verso 14. Aqui nós lemos: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ele começou a entender que ele precisava ser filho de Deus e não neto. Até então ele tinha uma experiência de salvação de segunda mão, por causa dos seus pais. Mas agora ele estava entendendo que ele tinha que ter uma experiência de primeira mão. Porque os que são guiados pelo Espírito Santo, eles não são netos, não. Eles são filhos de Deus. Ele encontrou também outro texto lindo, lá na primeira carta de João. Na primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 1 e 2. Aqui diz: vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados como? Filhos de Deus. Deus não tem sobrinhos, Deus não tem parentes, Deus não tem netos. Deus só tem filhos e filhas, gerados pelo Espírito Santo. Vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Filho de Deus. Finalmente este pastor na África do Sul entendeu. Deus só tem filhos e filhas. Eu quero ser um filho de Deus. Ele abraçou a Jesus Cristo e passou a se relacionar com Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Ele conquistou uma experiência cristã de primeira mão. Foi assim que José fez. Até então ele estava sob a proteção do seu papai Jacó. Mas agora, longe da família, ele tinha que desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Ser filho de Deus. Queridos, eu deixo com você o desafio. Assim como José, assim como este pastor na África do Sul, você e eu deveremos ser, através do nascimento da água e do Espírito, sendo gerados como filhos e filhas de Deus, tendo o nosso nome escrito no livro da vida e tendo um relacionamento diário e pessoal com Jesus Cristo, estudando a sua palavra e crendo na palavra que saiu da boca do nosso Pai. Vamos viver como filhos e filhas de Deus, para a honra e glória do nosso Pai. Aleluia. Na parte de terça-feira, encontrando o verdadeiro valor próprio. O que é encontrar o verdadeiro valor próprio? É ter uma autoestima elevada. É ter uma boa autoestima. Vocês sabem que Satanás trabalha criando e gerando uma baixa autoestima. Quando a pessoa tem uma baixa autoestima, ela não se valoriza, ela não se vê como filho de Deus, ele se vê como uma pessoa fracassada, que não tem valor nenhum. Mas, queridos, Deus trabalha com a nossa autoestima, fortalecendo-a, levantando-a, para que você se sinta salvo, para que você se sinta filho de Deus, para que você sinta que o seu Pai é o dono do mundo, e você vive neste mundo para representar o seu Pai. Veja a autoestima que Deus quer desenvolver em você e em mim, encontrando o verdadeiro valor próprio. Você é valioso. Se você não fosse valioso, Jesus não teria morrido por você. Queridos, se José tivesse nutrido esperanças de escapar e voltar para casa, elas foram frustradas na chegada ao Egito, onde ele foi revendido para uma família importante. Gênesis 39:1 diz que ele foi vendido para Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E agora José foi introduzido numa nova língua e cultura estrangeira. Nossa família, queridos, e os relacionamentos são essenciais para a nossa autoestima. Muitas vezes os próprios pais destroem a autoestima da criança, dizendo que ele é burro, dizendo que ele faz só coisas erradas. Veja como seu irmão é melhor do que você, e sempre chamando a atenção para o outro irmão, e fazendo as comparações entre irmão e irmão, colocando um para baixo e colocando o outro para cima, e então esmagando a autoestima
daqueles outros, queridos, Deus não quer destruir a sua autoestima, e pais e mães que são representantes de Deus dentro da família, não se deixem ser usados por Satanás para destruir a autoestima dos seus filhos. Mostrem o valor que cada um destes filhos tem diante de Jesus, mostrando que Jesus morreu por ele. Mesmo que ele fosse o único ser vivente na terra, Jesus teria morrido por ele. Você é precioso, não como uma massa, como uma multidão diante de Deus. Você é precioso como pessoa única, porque você é o único que existe do jeito que você é. As suas impressões digitais, ninguém mais neste planeta de quase 8 bilhões de habitantes, ninguém mais tem as suas impressões digitais, só você. O timbre da sua voz é só você que tem. A cor dos seus olhos, só você tem. Você é um ser único, você é precioso. E Deus nos ama como se existisse somente uma pessoa para amar neste mundo. Deus trabalha para levantar a nossa autoestima. Satanás trabalha para destruir a nossa autoestima. Queridos, quando você lê textos como aquele que está lá em Isaías capítulo 43, abra, por exemplo, Isaías 43 e o verso 1. Isaías 43 e o verso 1. Vamos ler aqui. Isaías 43 e o verso 1. Por que Deus deixou escrito esse texto aqui? Para levantar a autoestima sua e minha. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você tem um dono, você não é de Satanás, você é de Deus. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Jesus morreu por você. Veja quão precioso você é. Quando você tem essa compreensão, a sua autoestima é elevada, é fortalecida. Você não se sente melhor e nem pior do que os outros. Você se sente como filho de Deus, como filha de Deus. E você, quando leu Isaías 43, verso 2, você se conforta, porque aqui diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E o verso 3, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. E o verso 4, enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. E o verso 5, não temas, pois, porque estou contigo. Queridos, Deus usa dezenas de versos para fortalecer e erguer a sua autoestima, para que você não se desvalorize. A Bíblia diz que aqueles comprados pelo sangue de Jesus são mais preciosos do que o ouro de Ofir. Levante a cabeça e viva neste mundo como filho de Deus, representando o Pai Celestial. Você e eu somos embaixadores de Deus. Onde vamos? Nosso vestuário, nosso linguajar, nossa maneira de ser, em tudo, nós estamos representando a Deus como embaixadores do nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas precisam ver em você e em mim a semelhança que nós temos com o nosso Pai, a semelhança que nós temos com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Leia também outro texto bíblico, está aqui em Malaquias capítulo 3 e o verso 17. Malaquias capítulo 3 e o verso 17. Aqui nós lemos: eles serão meus, Deus falando dos seus filhos na terra. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Você é um particular tesouro para Deus. Você tem muito valor para Deus. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você não é o ímpio, você é o justo. É aquele que foi justificado, coberto pela justiça de Cristo. E então vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus
e o que não o serve. Existe sim uma diferença entre os que são filhos de Deus e servem a Deus, porque eles são salvos em Jesus Cristo, eles possuem uma elevada e forte e boa autoestima. Em nome de Jesus Cristo, nós temos que entender o valor que temos aos olhos de Deus. Em João capítulo 15, verso 15, abra sua Bíblia. João capítulo 15 e o verso 15. Palavras usadas por Jesus para fortalecer a sua autoestima. João 15, 15. Já não vos chamarei servos. Nós somos servos de Deus, mas Ele não nos chama servos. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Deus nos escolheu, Deus nos fez amigos dele. Que privilégio esse, ser amigo de Deus. E Deus revela para você tudo o que Ele vai fazer. E aqui diz o verso 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Queridos, Deus nos escolheu antes de nós o escolhermos. Quando você escolheu a Jesus, foi somente uma resposta ao amor de Deus já revelado na sua vida. Porque Ele te amou primeiro. Antes de você amar a Jesus, Jesus já te amou e já morreu por você. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vô-lo conceda. Queridos, Jesus Cristo, Ele nos coloca em linha direta com o nosso Pai Celestial. Deus olha a cada um de nós com os olhos da graça. Independentemente do que os outros pensam de nós, ou mesmo independente do que você pensa acerca de si mesmo, Deus nos ama e busca nos redimir, não apenas do poder do pecado, mas também da morte eterna que o pecado acarreta. Deus tem um lindo plano para a sua vida, meu querido irmão. Deus quer levantar a sua autoestima hoje dizendo, veja, você é meu filho. Decore o texto de Isaías 43:1. Mas agora sim diz o Senhor que te criou. Coloca o teu nome aí no lugar do Jacó. Coloca o teu nome. Samuel, Maria, José. O nome seu. Coloque aqui no lugar do Jacó. E que te formou. Não temas porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Decore. Repita. Memorize este verso. E a sua autoestima será erguida, levantada, porque somos filhos do Rei, do Criador, do Dono do mundo, salvos em Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, relacionamentos aprovados por Deus. Que tipo de relacionamento você vê na vida de José e que foi aprovado por Deus? Queridos, quando ele chegou na casa de Potifar, José, segundo a Bíblia nos diz, era um jovem bonito, de boa aparência, de bom porte físico. E a mulher ímpia, a mulher sensual, promíscua de Potifar, colocou os olhos em José e começou a perseguir José. Ela era a patroa, ela era a dona de José como escravo. José poderia ter se sentido pressionado. José poderia ter pensado, bom, a minha patroa é a minha dona e ela está me pedindo para deitar com ela, para fazer sexo com ela. Eu não tenho outra opção, porque aqui eu não sou um empregado somente, eu sou um escravo. Eu pertenço a ela, sou propriedade dela e ela pode fazer de mim o que ela quiser. Então eu vou ter que aceitar o convite dela, eu vou ter que me deitar com ela e fazer sexo com ela. José poderia ter argumentado desta forma, mas não, queridos. Não foi assim que José raciocinou. Leia a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Gênesis 39. Gênesis 39, 1 a 6. Gênesis 39, versos 1 até o verso 6. Aqui nós lemos. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó,
capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Lembre-se, esta frase acompanha a vida de José. Esta frase, que está no capítulo 39 de Gênesis, verso 2, e o Senhor estava com José. Interessante, irmãos. A Bíblia afirma, e o Senhor estava com José, mas ele foi traído pelos seus irmãos. O Senhor estava com José, mas ele foi vendido como escravo para Potifar. E agora lemos aqui o verso 3. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, vendo, pois, o Senhor, Potifar, não é? Que o Senhor, ou seja, o Criador dos céus e da terra, estava com ele, com José, e que tudo que ele, José, fazia, o Senhor, Deus, não é? Prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Deus estava com José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. Ele era um jovem bonito, atraente. E o verso 7. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Ela colocou os olhos em José. Hoje, homens colocam os olhos nas mulheres que não são deles. Homens casados colocam os olhos em mulheres que não são esposas deles. Mulheres colocam olhos em maridos, em homens que não são delas. Queridos, nós vivemos num mundo prostituído. Nós vivemos num mundo promíscuo de pornografia, de adultério, de fornicação, de porneia. Você, como filho de Deus, você não tem que se igualar ao mundo, pensando, todo mundo faz, todo mundo age assim, esse é o padrão do mundo. Você não é todo mundo, porque o todo mundo não vai para o céu. O todo mundo não anda num caminho estreito, anda num caminho largo. Mas você, filho de Deus, filha de Deus, você anda num caminho estreito, você está indo para o céu. Então você não é todo mundo. Você é embaixador de Jesus Cristo. Você tem que namorar de uma forma diferente, santa e sagrada. Você tem que se casar puro, virgem, casto. Não tem que se envergonhar da virgindade, da castidade. Você não tem que se envergonhar de dizer não para o pecado. Você não tem que se envergonhar de fugir do pecado, de correr do pecado. Você pode pensar, eu sou homem, eles vão rir da minha cara. Não tem que pensar assim. Você tem que fugir do pecado. O pecado, meu irmão, é Satanás. Você não enfrenta Satanás. Como é que é mesmo, pastor Samuel? Sim, meu querido irmão. O pecado é Satanás. E você não enfrenta Satanás. Você não enfrenta o pecado. Você foge dele. Então eu tenho que fugir do pecado? É óbvio que você tem que fugir do pecado. E para onde eu devo fugir quando fujo do pecado? Você foge para os braços de Jesus. Você foge para Jesus. Você corre do pecado. E deixa que Jesus Cristo, vitorioso, enfrente Satanás, enfrente o pecado. E você sairá sempre vitorioso, como José. Ele não enfrentou, ele correu. Mesmo a mulher agarrou-o com tal força que um pedaço da roupa de José ficou nas mãos dela. Então foi uma atitude drástica e rude de José ao se desvencilhar dela e sair correndo. Ele não usou de cortesia com ela. Queridos, quando você quer usar de cortesia com o pecado, você acaba pecando. Quando uma mulher, que não é sua esposa, vier trazendo elogios para você, demonstre que não gostou dos elogios. Você, mulher, quando receber elogios que não são do seu marido, demonstre claramente que não gostou e não aceitou os elogios. Corte, rompa com o pecado. Aqui diz, no capítulo 39, verso 8. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor:
Eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? José, ele puxou o diálogo para o princípio bíblico. José entendia que, cometendo um adultério com a esposa de Potifar, deitando-se com ela, estaria pecando contra Deus. Queridos, todo pecado é contra Deus. Quando você mente, você peca contra Deus. Quando você adultera, peca contra Deus. Quando você masturba, você peca contra Deus. Quando você vê pornografia, você peca contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Por isso nós temos que ter a mesma consciência de José. Porque José dizia, como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Queridos, os filhos de Deus não têm prazer em pecar contra Deus. Eles têm prazer em obedecer a Deus, representar a Deus como embaixadores aqui na terra. E o verso 10 diz, e aconteceu que falando ela cada dia a José, ela era perseverante, todo dia quando José vinha trabalhar na casa dela, ela era patroa, e aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, ou seja, ele foi insistente, ele não disse um não, ele disse dezenas de nãos. Ele rompeu com o pecado, ele cortou nas raízes. Mas Satanás foi insistente, e não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Verso 11. Sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Ela preparou a armadilha. Ela mandou todos os outros empregados saírem e ir embora, e ela ficou sozinha, para que quando José chegasse, ela estivesse sozinha com ele. Verso 12. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou seu vestido na mão dela, e fugiu e saiu para fora. Queridos, é esta atitude do filho e da filha de Deus. Fugir do pecado. Uma decisão firme, decidida, ao lado de Jesus Cristo. Como pecaria eu contra Deus? Deus espera esta decisão também de você, meu irmão, e de mim também. Todos nós somos frágeis, todos nós somos pecadores, mas nós estamos aqui para ser representante de Deus, embaixador de Jesus Cristo. E nós temos que fugir do pecado. A esposa de Potifar tinha um problema. Hoje existem muitas mulheres com problemas. Hoje existem muitos homens com problemas, mas nós estamos aqui nesta terra não como vítimas, nós estamos aqui como embaixadores de Jesus Cristo. E nós precisamos aprender a dizer não para o pecado. José não podia controlar as escolhas dela, da esposa de Potifar, mas José podia controlar as decisões dele. Ele decidiu ser submisso a Deus. Ele decidiu se deixar guiar pelo Espírito Santo. Você também, meu irmão e minha irmã. Você não tem controle das decisões dos outros, mas você tem controle das suas decisões. E eu posso, com você, repetir a nossa decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Na parte de quinta-feira, o grande conflito, próximo e pessoal. Todos nós vivemos neste grande conflito entre o bem e o mal, entre Jesus Cristo e Satanás. Todos nós assumimos um partido. Não tem como ser neutro. Os que gostam de ficar em cima do muro devem se lembrar que o muro pertence a Satanás. Quem fica em cima do muro já está do lado de Satanás. Nós temos que assumir o partido ao lado de Jesus Cristo no conflito. José se posicionou ao lado de Jesus Cristo. Esta decisão de José lhe custou muito caro, porque ele foi acusado de ser o molestador da esposa de Potifar. E ele foi acusado injustamente e foi colocado na cadeia.
Você, meu querido irmão, lembre-se, na Bíblia estão as histórias, as narrativas, para mostrar que o céu não é aqui. A vida neste planeta Terra não é justa. Não são só os criminosos que estão na cadeia. Lá na cadeia existem pessoas inocentes, por décadas inocentes, pagando inocentemente por uma culpa que nunca tiveram. Este mundo não é justo. A vida não é justa. Nós esperamos um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça de Deus. José foi colocado na cadeia porque se posicionou ao lado de Deus. E agora você pode pensar, bom, ele permaneceu fiel a Deus, e a Bíblia diz que o Senhor Deus estava com José, por que então Deus permitiu que ele fosse acusado injustamente e preso, ficando ali pelo menos 12 anos na cadeia? Pelo menos 12 anos preso, pagando por algo que ele não fez. Aparentemente ele estava esquecido de Deus ali na cadeia. Queridos, Deus estava preparando o caráter de José para algo maior, para algo superior. E José entendeu que Deus tinha algo maior para a vida dele. Ele não ficou revoltado com Deus, ele não comeu o pão das amarguras, da rebelião, do ressentimento, ele continuou sendo fiel ao Deus do seu pai. Aqui diz em Gênesis 39, e o verso 14, chamou aos homens da sua casa e falou-lhes dizendo, vede, e trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós, entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande espanto. E o verso 20, e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos, e assim esteve ali na casa do cárcere. Pelo menos 12 anos na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Estão vendo novamente a frase? Porém, o Senhor estava com José, dentro da cadeia. Creia, querido irmão, querida irmã, que mesmo o Senhor estando comigo, eu posso ser perseguido, injuriado, caluniado. A minha reputação pode ser manchada, mesmo o Senhor estando comigo. Mesmo o Senhor Deus estando com você, você pode ser injustiçado, perseguido, caluniado. Mas mantenha-se com a cabeça levantada dizendo, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Os olhos de Deus estão sobre você. Mesmo dentro da cadeia, José foi abençoado por Deus e Deus pode abençoá-lo também, mesmo em meio às acusações e perseguições. Deus usou José dentro da cadeia. E quando Deus o tirou da cadeia, tirou-o para ser governador do Egito. O homem mais poderoso do Egito, abaixo de Faraó, era agora José. Porque Deus preparou o caráter de José. É assim que Deus prepara os seus heróis. É assim que Deus fabrica os seus heróis. Deus não fabrica seus heróis da noite para o dia. Deus não fabrica os seus heróis em poucos dias ou poucos anos. Como é que Deus fabrica os seus heróis? Ao longo de um processo doloroso, colocando ferro na nossa alma, tornando-nos resistentes, perseverantes, determinados. Eu li a poesia de Anne Johnson Flint. Esta poetisa, acometida de artrite, ela mesma sofria muito, escreveu esta poesia através da dor e das noites destituídas de calma. Ela escreveu, no prédio de uma fábrica existem rodas e engrenagens. Existem manivelas e polias, correias apertadas ou soltas. Algumas estão girando velozmente, algumas estão girando lentamente. Algumas estão direcionadas para frente, outras estão direcionadas para trás. Algumas são macias e silenciosas, algumas são ásperas e barulhentas, batendo, vibrando, movendo-se com um toque, numa violenta confusão, num aparente caos. Levantando, empurrando, dirigindo, mas eles fazem o seu trabalho. Desde a mais poderosa alavanca até o menor pino,
todas as coisas se movem juntas para o objetivo planejado. E atrás do trabalho está uma grande mente controlando, uma força direcionando, uma mão guiando. Assim todas as coisas estão operando para os amados do Senhor. Algumas coisas podem ser dolorosas se permanecerem sozinhas. Algumas parecem atrapalhar, algumas podem nos atrasar, mas elas funcionam juntas e elas contribuem para o bem. Todos os desejos frustrados, todas as severas negações, todas as contradições difíceis de entender, e a força que as segura, acelera, retarda, para, movimenta e guia, são as mãos do nosso Pai. Queridos, Deus está trabalhando no meu caráter. Você e eu estamos na oficina de Deus. Nós não estamos prontos ainda. Ele está trabalhando em nós. Isto dói. Isto traz sofrimento. Mas Deus está fazendo o caráter de Jesus Cristo brilhar em você. Santo Agostinho uma vez declarou que Deus permite o mal para transformá-lo num bem maior. Deus tira a glória para o nome dele, da sua vida. Deixe que Deus trabalhe em você. Coloque-se nas mãos de Jesus Cristo. Permita que o Espírito Santo gere em você a mente, o caráter de Jesus Cristo, que vai trazer glória para o Deus Pai. Você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, foram escolhidos para serem heróis de Deus, para entrarem os seus nomes naquela grande lista, naquela grande galeria dos heróis da fé. Que o Espírito Santo faça de você um herói, uma heroína, para a honra e glória de Deus. Eu deixo com você agora a paz de meu Jesus. É em nome dele que eu peço. Amém.